Senhoras e senhores, tudo bem? Saúdo a todos com a paz de Cristo. Olha, esse vídeo vai ser assim, bem rápido, mas vai gerar uma tristeza tão grande, pessoal, nas pessoas. A roubalheira do Banco Master, pessoas envolvidas com esse ladrão. Vocês vão ver uma reportagem que saiu agora há pouco sobre o ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, é de cortar o coração das pessoas que foram roubadas. E o que foi feito com esse dinheiro? Vazou um encontro secreto num bunker. O bunker é um buraco, né? O Vorcaro tinha um buraco lá, um bunker debaixo do banco. E aonde que ali ele recebia algumas visitas ilustres, se é que você me entende. E no dia da apuração das eleições dos Estados Unidos, que deu a vitória ao nosso querido, amado presidente Donald Trump, o Moraes vazou agora, neste sábado, dia 12+1. Hoje é 12+1. Não fala esse número aí não, tá? Por favor. Vazou eles lá acompanhando o voto e olha o que aconteceu naquele lugar. É de você ficar com a indignação tão grande, pessoal. Pessoas do Rio de Janeiro passando fome, frio, e esses caras roubando o pessoal. Olha aqui. Eu não tenho estômago para ver isso, não. Dá uma olhada nisso. Testemunhas afirmam que o ministro Alexandre de Moraes já esteve ao menos 2 vezes na casa de Daniel Vorcaro, em Brasília. Foi na mansão do dono do Master que o ministro conheceu o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O encontro, no primeiro semestre de 2025, ocorreu no final de semana e foi armado. Vorcaro pediu que Paulo Henrique fosse até a sua casa, porque o homem estava lá. Ao chegar, o então chefe do BRB foi apresentado a Moraes, que estava num ambiente reservado da mansão de Vorcaro. 4 pessoas presenciaram a cena narrada à coluna. Naquele momento, o Master buscava no BRB sua tábua de salvação para impedir a liquidação do banco pelo Banco Central. A transação chegou a ser anunciada, mas repercutiu mal no mercado e foi barrada pelo Banco Central por suspeitas de ingerência política. Não foi a única vez que Alexandre de Moraes foi visto na casa de Vorcaro. Foi na mansão do banqueiro que o ministro acompanhou o resultado da eleição norte-americana. Em 6 de novembro de 2024, elegeu Donald Trump, seu futuro algoz, para um segundo mandato. Naquele dia, segundo relatos feitos à minha coluna aqui no Metrópolis, Moraes estava na mesma área reservada do imóvel, fumando charuto em um ambiente cercado por garrafas de bebida. Vorcaro é conhecido por colecionar destilados e vinhos caros e raros. O espaço é descrito como uma espécie de bunker localizado no subsolo, com acesso restrito, 4 poltronas e uma estrutura própria para fumar charuto. Segundo relatos obtidos pela minha coluna, quem circulava pela mansão já sabia que o Banco Master havia contratado o escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes. O que não se conhecia era o valor do contrato, firmado em 16 de janeiro de 2024, num total de 129 milhões de reais. Uma cifra que, dizem, muda completamente a percepção de que a relação entre os dois se limitava a uma amizade. E o que diz Alexandre de Moraes? O ministro não comenta sobre suas relações com Daniel Vorcaro. O banqueiro também não fala no assunto. Em depoimento à Polícia Federal, Vorcaro foi questionado sobre quem frequentava sua casa em Brasília. Citou apenas o governador do DF, Ibanez Rocha. Eu sou a Andresa Matais e eu te convido a ler... Local reservado para fumar charuto. Meu amigo, imagina essa conversa. Essa eu queria charuto cubano, com certeza, né? Claro, né? Essa eu queria ser uma mosquinha para ouvir o que eles conversavam, né? Contrato milionário, um ministro envolvido com o crime organizado. É isso mesmo que você está ouvindo. E ele, vem aqui que o homem está aqui, ele disse. O homem, Moraes. Cara, que Supremo que nós temos. Ministros envolvidos, 3 ministros envolvidos, pessoal. É quase a metade do Supremo. Que vergonha. E olha o que esse Supremo está querendo fazer agora.
A Itália negou, né, a extradição da Zambelli. Olha o que o Supremo quer fazer agora, dar o troco. Dar o troco à Itália. E estão usando, olha aqui, ó. Olha o que eles estão fazendo, hein, para extraditar a Zambelli. Eles vão usar um prisioneiro aqui, ó. Ainda sobre o caso Zambelli, o STF avalia adotar o princípio da reciprocidade e negar a extradição de um italiano após a Justiça da Itália reprovar o pedido para a ex-deputada Carla Zambelli retornar ao Brasil. O Supremo já mapeou 5 processos que podem ser usados para responder aos italianos. Quem tem os detalhes para nós sobre tudo isso é o analista de política César Feitosa. Oi, Lúcio, bom sábado para você e para quem nos acompanha. O Supremo Tribunal Federal recebeu com muita preocupação ali essa decisão do Tribunal Italiano, da Suprema Corte daquele país, de negar a extradição de Carla Zambelli diante das condenações que ela sofreu aqui no Brasil, especialmente aquela condenação de 10 anos de prisão por causa da invasão aos sistemas do CNJ. No Supremo, hoje, o caminho é pela aplicação de uma reciprocidade, ou seja, o Supremo negar um processo de extradição solicitado pelo governo da Itália diante dessa negativa feita pelo próprio tribunal italiano. E nessa articulação que se iniciou ali no Supremo, chegou-se a uma conclusão. Primeira é de que há 5 processos de extradição abertos pelo governo da Itália no Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Desses 5 processos, um deles, mais recente, pode ser utilizado pelos ministros do Supremo para aplicar esse princípio da reciprocidade. Trata-se de um processo contra um italiano que foi condenado em 2 tribunais daquele país por crimes que, somadas as penas, chegam a mais de 5 anos de prisão, 5 anos e 6 meses. Então, o Supremo Tribunal Federal deve caminhar nesse sentido de rejeitar um pedido de extradição do governo italiano. Algo muito semelhante chegou a acontecer na Espanha depois das autoridades espanholas negarem a extradição de Oswaldo Eustáquio, um dos blogueiros bolsonaristas que foram proeminentes ali durante os anos do governo de Jair Bolsonaro. Em uma resposta àquela negativa, as autoridades brasileiras no Supremo Tribunal Federal também negaram a extradição de um espanhol que foi condenado e que estava aqui no Brasil. Então... O Supremo, pessoal, virou uma casa vingativa. Ó, você não vai extraditar aí, eu também não aqui. Vamos trocar? Eles tratam vidas, prisões das pessoas como se fossem objetos. Como se fosse qualquer coisa. Ó, não vai trazer não? Não, então eu também não vou extraditar daqui para lá. Pessoal, para inflamar ainda mais o que já está inflamado. O senador Vital do Rego, ele é do MDB da Paraíba. Ele afirmou, pessoal, a entrevista agora há pouco ao programa Bom Dia, que as investigações que envolvem o Banco Master, pessoal, ainda vão revelar novos fatos e ampliar o número de pessoas envolvidas no esquema, que está sendo apurado pela Polícia Federal. Diz ele que não vai se limitar somente nesses casos, nesses nomes, e que outros nomes, tá? Outros nomes já vão aparecer nos próximos dias aí. Você imagina, cara, o que vem por aí nos telefones desse camarada? Ó, o partido, eu falei, né, que o partido ia acionar no STF o Alcolumbre, né? Depois dele ter, assim, diz que ele recebeu 155 milhões, né? Pode ser até mais, né? Pode ser até mais. E o senador Girão protocolou, pessoal, um mandado de segurança no STF pedindo a abertura do Conselho de Ética do Senado para avaliar o afastamento de Davi Alcolumbre. A ação teve como motivação reportagem da revista Veja, que apontou que o presidente do Senado teria recebido 155 milhões do Banco Master, né, do Daniel Vorcaro. Mas ele nega.
Claro que ele vai negar. E ele disse mais, ele disse que vai processar, tá? Ele disse que vai processar o Daniel Vorcaro. E Gonê diz agora, a infiltração de facções nas eleições é uma das maiores preocupações da PGR. Ué, ele foi ver isso agora, né? Ele viu isso agora, meu querido, que o bicho tá pegando, né? Hã? Tá bom, deixa ele, né? Donald Trump já explodiu aí aí na Venezuela, né? Ontem, né? Já explodiu. Eles estão com medo que isso venha para cá e vem mesmo, né? Claro que vem. Eles vão ver que vai chegar aqui no Brasil muito em breve isso aí, né? Vamos voltar aqui, pessoal, o escândalo do encontro o do Moraes mais o Vorcaro, se vai acontecer alguma coisa, etc e tal. O Vorcaro inocentou o Moraes, entre aspas, né? Disse que só tinha negócios, etc e tal, tudo lícito e não ilícito. Mas o que ele fala não tem validade nenhuma, mesmo porque sequer foi aceita a delação premiada. Mas, conforme as investigações vão avançando, celulares trazendo mais informações, cabe, pessoal, exclusivamente ao ministro André Mendonça, né? O ministro André Mendonça, autorizar diligências para busca e apreensão, prisão, afastamento. É ele. E nós vamos ver no decorrer aí, tá? Quem que conversou com o Vorcaro no dia da prisão dele? Porque o Supremo abafou esse caso. É um escândalo. Derrubou aí, não sei o quê. Quem foi? Quem foi? Pessoal, acho muito difícil ter um número funcional no Supremo e a pessoa dizer se derrubou o pedido de prisão. Claro que tinha endereço, tá? Vai enviar para qualquer um lá para o Supremo, pessoal? Não, aquilo ali tinha CPF, aquilo ali tinha individualismo, era para aquela pessoa. Eles são tão espertos que tiraram o telefone, entre aspas, do Moraes e falaram, não, é do STF. Contaminou o STF todo. Não tem saída, pessoal, honrosa para isso aí, né? Não existe saída honrosa, porque se for o Moraes que conversou, é ruim. Se foi alguém lá de dentro, pior ainda. É melhor ele ter assumido, foi eu mesmo que falei. Mas só que o Fachin até agora não disse nada, tá de mãos atadas o Fachin. Tudo isso acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos, né? Tem aquela música? Tudo isso acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Nós estamos diante, pessoal, de uma das maiores corrupções de todos os tempos. Todos os tempos. Se o Mendonça não prende o Vorcaro e fecha essa sangria, nós iríamos quebrar, pessoal. Assim como Cuba ou coisa assim. Eles iam roubar de vocês, aposentado, pensionista, servidor, até vocês entrar no colapso. Aí roubou com força, hein? Comprou e etc e tal. A PGR quer a devolução do dinheiro. 60 bilhões de reais. O Vorcaro concorda, mas ele não concorda de entregar o Moraes, entre outros. Por que ele não entrega, você sabe? Não? Eu sei. É tão simples, né? Eu vou lá, eu entrego o Moraes, eu entrego filho de presidente, se tiver envolvido, enfim. Mas ele sabe, pessoal, que ele não sai vivo de lá. Um dia antes dele delatar mesmo, ele morre. Tá? Pode ter certeza que eu tô falando. Um dia antes dele delatar, ele morre. Ele sabe que ele tá mexendo com gente perigosa. Ele sabe. Ah, Marcelo, mas ele tá preso lá. Pior ainda. Pior ainda, que ele tá preso lá, ele vai ter que comer aquele prato. Ele vai ter que beber aquela água. Você deu para entender ou não? Quando você tá solto, você
come o que você quiser, né? Se você tiver condições. Quando você tá preso, só tem aquele prato de comida, aquele café. Hã? E aí que a coisa acontece, né? O cara começa a babar, né? Aí pede socorro, aí você olha lá, deixa ele mais um pouquinho lá. E ele tá se batendo, e ele tá se batendo, e pede socorro, deixa ele mais um pouquinho. Deixa ele mais um pouquinho. Aí depois fala o quê? Ah, deu um mal súbito. Ou ele próprio amarrou a camisa, né? É, pessoal, isso já aconteceu milhares de vezes. O sicário mesmo aconteceu isso, né? O sicário, aquele cara dos Estados Unidos lá, que sabia demais também, né? O milionário lá. É isso que acontece com esses caras, pessoal. Então ele fala assim: o dinheiro eu devolvo, tranquilo. Agora a minha vida, eu vou morrer nada, é ruim, hein? Então, pessoal, ele tem que ficar calado, porque ele sabe que ele não sai vivo dessa. Ele sabe disso, né? Todo mundo sabe. E mata mesmo. Tem aquele cara que ele era do ex-PCC e começou a entregar, né, eles para a polícia, né? Ele estava no aeroporto lá, eu esqueci o nome dele. Ele estava no aeroporto lá, saiu. O dia que ele. Tinha 4 seguranças que trabalhavam com ele, né? Os seguranças se afastaram lá, não sei para quê. Os camaradas vieram e mataram ele. Os próprios policiais mataram ele. Vai delatar? Morre. Quem delata, morre. É isso que acontece, tá? Exatamente isso. Ah, Marcelo, mas o Cid tá vivo. O Cid mentiu. É diferente. O Cid inventou uma história. O Vocaro não. Ele tem que falar a verdade. Quem é o chefão? Eu acho que eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu acho que o Vocaro, pessoal, é um laranja do crime organizado. Tá? O crime organizado criou um banco. Criou um banco. E o Vocaro que era o intermediário disso tudo. É o que eu acho. E aí essa criação envolveu os poderes. Vamos criar um banco? É lícito? O crime organizado não pode montar um prédio para vender droga. Então o que eles fazem? Monta postos de combustíveis, banco, é isso aí, para lavar o dinheiro. Eu acho que foi isso que aconteceu. E aí tem ministros, tem governo, tem Câmara, tem Senado. Aí é fácil. Eu estou blindado. Nenhuma das mensagens enviadas à vara de limpar tripa lá, a Marta, né? Ex-noiva dele, ele fala, né? Eu não caio. Eu não caio. Eu só caio morto. Porque ele tinha toda uma blindagem. Mas quando chegou o André Mendonça, né? Quando chegou o André Mendonça, aí o bicho pegou. Marcelo, mas esse escândalo, o Moraes vai responder o quê? É isso que nós estamos esperando. Que aconteça uma busca e apreensão e outros. Porque se continuar do jeito que está, vai se transformar em pizza. O Vocaro vai pegar uma cadeia ali, etc e tal, e os grandões mesmo aí vão se safar mais uma vez. Você vê o Davi Alcolumbre? 155 milhões de reais. É muito dinheiro, cara. E me parece que recebeu mesmo. E você vê que o Ibanez também aparece. Cláudio Castro também, né? Já pulou fora do barco. Né? Não vai se limitar só a estes, tá? Nós teremos nomes aí conhecidos, tá? Nomes conhecidos aí, muito em breve, que vão ser revelados. Isso pode mudar o rumo das eleições, tá? Vamos ver aí os novos desdobramentos. E o Lula? O ministro dele já está envolvido. Já está envolvido. Será que vai chegar no presidente? É isso que a gente quer ver. Por favor, curta, compartilha, se inscreve nesse canal, por favor, tá bom? Faça isso. Bom sábado para você.